Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um sabor de bolo para você colocar na sua listinha de bolos que você não fazia, mas agora faz. Essa lista acabei de inventar, tudo bem, simbora que o bolo tá muito legal. O bolo de hoje, à primeira vista, pode parecer um pouco esquisito e você pode fazer uma cara feia pra mim. Mas antes de você fazer, assiste o vídeo, vê o resultado, escuta o que eu tenho pra te dizer, que o bolo é muito gostoso. A gente vai fazer um bolo de abóbora. Ai, abóbora! Sim, abóbora! Por que a gente faz bolo de cenoura com tanta naturalidade e não faz com outros legumes? Ou quando faz, as pessoas viram a cara. Eu não entendo isso, gente. A abóbora é um legume adocicado, assim como a cenoura também é adocicada. Então ela funciona muito bem para doces, como a gente já está inclusive acostumado a comer, não é verdade? Doce de abóbora é um dos doces mais tradicionais do nosso país e não tem ninguém que ache esquisito. Existem pessoas que não gostam, mas elas não acham esquisito porque elas já estão acostumadas. Então, por que a gente vai achar esquisito um bolo de abóbora? Este bolo de abóbora, ele segue exatamente o mesmo padrão do bolo de cenoura que eu já ensinei aqui neste canal, só que ele é feito com abóbora e leva outros dois ingredientes de sabor para levantar os aromas aí e deixar o bolo mais gostoso. O bolo fica extremamente macio, extremamente fofinho, extremamente saboroso, é suave, não é sabor de abóbora salgada, para quem está pensando já em uma abóbora cozida com alho e queijo, não tem nada a ver com isso, é um bolo doce, suave, feito com abóbora. Então, simbora para os ingredientes e para a receita, que é uma receita fácil e você pode utilizar tanto para bolos caseiros, quanto para fazer bolos para montagem de recheio, cobertura e decorações. E aí você vai colocar mais um sabor de bolo aí na sua gama de sabores, no seu cardápio, para você ficar cada vez mais reinventado, digamos assim, e a gente sair daquela história de baunilha, chocolate, chocolate e baunilha. Então, o primeiro ingrediente que a gente vai utilizar nessa receita são os ovos. E nesse caso, é uma receita de liquidificador. Os ovos vão entrar para trazer umidade, textura à nossa massa e ajudam a emulsionar também, visto que as gemas dos ovos são emulsificantes naturais. O segundo ingrediente que a gente vai utilizar é o óleo de coco. Aqui poderia ser qualquer outro óleo vegetal, eu escolhi por utilizar o óleo de coco para mostrar para vocês as variações, diferenças de ingredientes que a gente pode utilizar, substituindo uma gordura pela outra na categoria gordura. Inclusive poderia ser até manteiga aqui, só que como a gente quer um bolo com uma untuosidade maior, que permaneça mais umidozinho, a gente prefere usar um óleo, e aqui no caso vou usar óleo de coco. Se você for utilizar um outro óleo vegetal mais comum, eu sugiro que você utilize ou de canola, ou de girassol, ou no máximo de milho. O de soja tem um sabor residual muito forte, aí pode ser que seu bolo fique com um gostinho lá no fundo de óleo de soja, que não é legal. Então é interessante que você use ou canola, ou milho, ou girassol. Aqui no caso eu estou utilizando de coco, o bolo não vai ficar com gosto de coco, pode ficar tranquilo, mas é uma gordura super saudável, super suave, e que se você quiser fazer um bolo para obrigatoriamente ou para que propositalmente tenha gosto de coco, por exemplo, você pode muito bem utilizar óleo de coco, leite de coco, coco ralado, e aí você vai agregar cada vez mais sabor proveniente do coco, que seria, por exemplo, no caso, o sabor do bolo que você gostaria. Então aqui vamos utilizar óleo de coco, poderia ser outro, só uma forma de mostrar que a gente pode utilizar diversos tipos de ingredientes diferentes e sair um pouco da mesmice. Não significa que o bolo vai ter gosto de coco. O terceiro ingrediente que a gente vai utilizar é o açúcar refinado, e o açúcar refinado entra em grande quantidade aqui, ele ajuda a dar volume, ele ajuda a adoçar esse bolo, ele ajuda a dissolver melhor esses ingredientes junto com a abóbora. A abóbora vai entrar também em seguida e ela é um legume, a gente vai utilizar ele cru e ralado. E aí o açúcar ajuda a puxar a umidade desse legume, dessa abóbora, e deixar essa mistura mais líquida e mais homogênea. Então o açúcar refinado vai dar volume, vai adoçar e vai ajudar a puxar a umidade da abóbora para a nossa mistura e deixar essa mistura mais homogênea. Você já vai ver como no modo de preparo. Em seguida, obviamente, vamos utilizar a abóbora. A abóbora que eu estou utilizando aqui nesse vídeo é a abóbora moranga, mas poderia ser qualquer outra abóbora. E é importante que você utilize essa abóbora crua e ralada. Eu não cozinhei a abóbora antes. Fala, nossa, mas não é muito dura para ser utilizada crua?
Não, a abóbora tem a mesma dureza que teria, por exemplo, uma cenoura que a gente também utiliza de forma crua. Então, de forma crua, a gente mantém os nutrientes, as características primitivas do nosso legume sem passar por nenhum cozimento. Então, a gente vai pegar essa abóbora, vai descascar, ralei ela no ralo fino, igual na receita do bolo de cenoura, pela mesma razão, para que isso possa se dissolver e bater melhor no liquidificador. Então, abóbora ralada no ralo fino, crua, e aí a gente vai utilizar isso na massa da receita. A abóbora, obviamente, vai trazer sabor, vai trazer cor e vai trazer muita umidade. Apesar da gente enxergar esse legume como um legume duro, forte, ele é um legume que tem muita umidade, sim. Então, ele vai ajudar a trazer bastante umidade para a massa. Pode perceber que na lista de ingredientes, a única fonte de umidade que tem é o ovo e agora a abóbora. O óleo não pode ser considerado fonte de umidade porque ele é uma gordura. Não que ele não traga umidade, mas não é a função principal dele. Em seguida, vamos entrar com farinha de trigo. Farinha de trigo sempre vai entrar para trazer estrutura e elasticidade para a nossa massa. Deixa a massa estruturada, estabilizada e dá aquela textura que a gente precisa de um bolo bem assado no formato desejado, que é da forma que a gente assou, porém com a maleabilidade de um bolo. Isso provém do glúten da farinha de trigo, que quando entra em contato com a umidade e com a ação mecânica, ou seja, bater, seja na batedeira, seja à mão, isso faz com que o glúten se desenvolva e crie essas propriedades. Quanto mais você bate a massa, mais essas propriedades se desenvolvem e mais forte fica a rede de glúten. Em massas de bolo, a gente quer que esse desenvolvimento seja pequeno, bem leve, apenas para estruturar a massa do bolo ao ponto dele conseguir crescer, se estruturar, se manter no formato desejado, sem afundar e manter a maleabilidade. Em massas de pães, por exemplo, a gente desenvolve muito mais porque a gente tem uma massa mais pesada que exige uma estrutura maior. Por isso que farinha sempre entra mais para o final em massas de bolo e quando entra é apenas para ser misturada e homogeneizada sem bater demais na batedeira, por exemplo, ou no liquidificador. Geralmente não entra farinha em liquidificador e em batedeira se entra, geralmente é em velocidade baixa, apenas para homogeneizar sem bater demais. Em seguida, vamos adicionar 2 ingredientes de sabor aqui que são opcionais e podem ser substituídos, podem ser acrescidos de mais quantidade ou simplesmente retirados da receita. Vamos colocar canela em pó e gengibre em pó. Pequeníssimas quantidades para dar um toque, um aroma, um sabor, mas eles entram única e exclusivamente para trazer mais sabor. Se você não gostar, você pode tirar ou pode substituir por outra, ou diminuir a quantidade ou aumentar a quantidade se preferir. E por último, vamos utilizar fermento químico em pó, que ele ajuda a crescer, estufar, a inflar a massa do nosso bolo, principalmente no momento que ele entra no forno em contato com alta temperatura e começa a formar gases e expandir aquela massa. Ele ajuda a deixar a massa mais fofinha. Então agora a gente vai para o modo de preparo, que realmente é muito simples. Só precisa tomar cuidado com algumas dicas que eu vou passar aqui para que vocês sigam ela direitinho e o bolo saia perfeito. O que a gente vai fazer? Vai levar no liquidificador os ingredientes. Quais? Ovos, óleo, açúcar e abóbora. Geralmente, em massas como essa, como o bolo de cenoura, as pessoas tendem a levar óleo, ovos e cenoura. Aqui no caso seria óleo, ovos e abóbora. Porém, eu gosto de adicionar o açúcar no liquidificador junto, porque o açúcar é um ingrediente higroscópico. O que isso significa? Que ele tende a puxar e trazer para fora a umidade dos ingredientes que estão ali. E no caso, o ingrediente que mais vai sofrer, entre aspas, com esse fenômeno é a abóbora. Isso vai fazer com que a mistura fique mais homogênea. Então eu gosto de colocar o açúcar aí nessa parte da receita por essa razão. Então começa colocando os ingredientes líquidos primeiro para a lâmina do seu liquidificador bater melhor. Então coloca os ovos, coloca o óleo, aí começa a colocar a abóbora e o açúcar refinado por cima de tudo e a gente vai bater toda essa mistura até ficar extremamente homogênea, extremamente lisa, sem pedaço de abóbora ser dissolvido, como se fosse um suco, né? Bem lisinho, uma vitamina bem lisinha, sem pedacinho de nada. E aí então, quando a gente atingir esse resultado, a nossa mistura está boa para ser retirada do liquidificador e passada para um outro bowl, onde a gente vai adicionar os outros ingredientes à mão. Então, bate bem essa mistura, tira da batedeira, coloca no outro bowl e a gente vai adicionar à mão a farinha de trigo, a canela,
o gengibre e o fermento em pó. Aqui basta a gente misturar até homogeneizar, não precisa bater demais, não precisa bater com fouet. Fouet aqui só é interessante em alguns casos, caso você veja que tem pelotas de farinha nessa mistura que não estão se dissolvendo, você vai com fouet naquele local onde tem pelota de farinha, dá uma leve chacoalhada para aquilo se desmanchar e pronto. Não é para você ficar batendo muito, justamente por conta da farinha de trigo, que é apenas para ser incorporada e para ser homogeneizado naquela mistura. Então, feito isso, a nossa massa de bolo está pronta para ser levada ao forno e aqui eu vou levar para assar em duas formas diferentes. Uma redonda de 15 centímetros para a gente fazer uma versão de um bolo como se fosse ser utilizado para montagem de bolos recheados para decoração e numa forma de bolo inglês, uma forma de pão retangular comprida para a gente fazer uma coisa um pouco mais caseira e depois a gente vai fazer uma calda para jogar nesse bolo também. Dividi a massa nessas duas formas, vou levar para assar, tempo e temperatura sempre vão variar, como eu sempre digo, então depende do forno, se é mais potente, se é mais fraco, e aí isso pode variar a temperatura também, o tempo de forno que vai ficar, mas mais ou menos uns 45 minutos. O bolo grande demora um pouco mais que o pequeno, obviamente, o bolo que está na forma de bolo inglês, ele é mais alto, mais comprido, o outro é menorzinho, então provavelmente ele vai ficar pronto antes. Como é que eu vejo se o bolo está pronto? Eu coloco minha mão no centro do bolo, tanto de um quanto do outro, dou uma leve pressionada, se o bolo desce e volta como uma esponja, sem ficar amassado, sem ficar afundado, quer dizer que ele já está todo cozido. O bolo na forma do bolo inglês, é interessante que ele cresça bem e dê aquela rasgada em cima, que a gente geralmente não gosta em bolos redondos que a gente vai rechear, porque isso dá um aspecto bonito. Então, eu coloquei bastante massa nessa forma, e aí vai acontecer aquele fenômeno de ele crescer e rasgar em cima, e isso fica bem legal, bem bonito para esse caso. Nos casos de massa de bolo redondo, quadrado, que a gente vai utilizar para montar bolo recheado, que a gente precisaria nivelar, é interessante que o bolo fique mais baixinho e é isso que a gente quer que aconteça aqui. Enquanto esse bolo está no forno, vou fazer uma calda de chocolate para a gente cobrir esse bolo e eu convencer você a comer esse bolo com menos preconceito se você ainda tiver com esse medo. Mas vale lembrar que esse bolo não precisaria ter essa calda de chocolate, poderia nem ter calda nenhuma ou ter de repente um fondant feito com açúcar de confeiteiro ou uma calda de especiarias para umedecer esse bolo. Nesse caso eu vou fazer como se fosse um bolo de cenoura, só que não é um bolo de cenoura, é um bolo de abóbora e a gente vai fazer uma calda de chocolate agora. Para essa calda de chocolate eu vou usar um ingrediente que eu nunca uso neste canal, nem na vida, mas que nesse caso ela tem uma função muito específica, então a gente vai utilizar. Essa calda vai levar 4 ingredientes. O primeiro deles, que é esse que eu estava falando para vocês aqui agora, é o achocolatado em pó. E eu vou utilizar achocolatado em pó porque eu quero que essa calda ela fique cremosa e fluida, porém depois de um tempo na superfície do bolo eu quero que ela forme uma casquinha. E nada melhor do que uma calda saturada em açúcar para a gente poder conseguir fazer uma casquinha de açúcar sobre o bolo. Naquela calda de chocolate que forma aquela casquinhazinha em cima, é essa que a gente vai fazer. Então, estou fazendo com achocolatado, mas se você quiser, você pode fazer com chocolate em pó ou com cacau em pó. Só demora mais ou talvez a casquinha não se forme direito. Aí vai ficar só uma calda cremosa, espessa, para você jogar sobre o bolo e penetrar também um pouquinho nele. Então, 70 gramas de achocolatado em pó. Você vai para a panela, todos os ingredientes juntos. 70 gramas de açúcar refinado, que vai ajudar a adoçar e a saturar mais ainda essa calda. 50 gramas de manteiga e 50 gramas de leite. A manteiga e o leite vão trazer gordura, umidade, vão ser o meio líquido e gorduroso para aquela calda de chocolate açucarada poder se dissolver e depois virar a calda que a gente quer. A gente vai levar esses 4 ingredientes para uma panela e vai deixar aquilo se dissolver, se misturar. Quando ferver e está pronto, pode desligar o fogo. Essa calda é interessante que você faça ela perto da hora que você for colocar sobre o bolo, porque justamente ela vai começar a formar uma película e cristalizar em seguida. Então, se você fizer ela muito antes, pode ser que ela comece a endurecer e formar uma crostinha na panela antes de você ter utilizado. Então, faz ela pertinho da hora que você for jogar sobre o bolo. Quando esse bolo sair do forno, você deixa ele dar uma mornada. Eu gosto de desenformar ele um pouquinho morno, não exatamente na hora que sai, porque está realmente muito quente, mas eu gosto de desenformar ele um pouquinho morno porque ele solta mais fácil da forma. E então você desvira esses bolos,
A gente pode fazer uns furos com a faca, com o garfo no bolo que a gente vai jogar a calda, que é esse mais compridinho no formato de bolo inglês. E aí a gente vai despejar essa calda de chocolate por todo o bolo. E aí é só fatiar e comer. Tem outro bolo redondinho, que também fica perfeito para você poder utilizar para montagens de bolos recheados e decorados. Eu vou inclusive guardar esse bolo para uma outra ocasião e a gente vai comer esse bolo compridinho, bolo de abóbora com gengibre em pó, canela em pó, com uma calda de chocolate por cima para dar um toque final. Fica muito macio, muito saboroso, bem fofinho, vale a pena. Tenta na sua casa, faz a receita e me diz o que você achou. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Como eu disse, já deixa um comentário. Quando você fizer a receita, me manda no Instagram uma foto para eu ver através do direct, para a gente ver quem está testando, quem está fazendo. É uma receita muito fácil, muito simples e fica muito gostosa. Compartilha com todo mundo que você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo e aproveitar as dicas e técnicas que eu passo aqui para vocês. Toda quarta-feira, meio-dia, um conteúdo novo para vocês aqui no canal. Então, até semana que vem. Um beijo e até lá.